estudantes do 9º ano, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 4, que tem como objeto de conhecimento, acompanhem aí, estratégias de produção, planejamento, realização e edição de entrevistas orais. Detalhando este objeto, teremos então a entrevista jornalística oral, tanto como texto autônomo quanto como instrumento de coleta de informações para serem incorporadas a notícias, definição, elementos constitutivos, contexto e objetivos. Informações sobre o entrevistado, roteiro, edição escrita e publicação. Então, vamos iniciar mais uma aula. Então, 9º ano, o nosso objeto de conhecimento já nos anunciou que nós vamos trabalhar com entrevistas, correto? Então, vamos iniciar compreendendo como esse gênero textual se caracteriza, como é que nós podemos defini-lo, tudo bem? Então, vamos lá, começando que a entrevista, seja ela oral ou escrita, é um gênero textual que, de maneira predominante, vai circular na esfera do campo jornalístico midiático também, correto? É muito comum que nós nos deparemos com entrevistas em jornais, em revistas e assim sucessivamente, certo? Então, recapitulando, a esfera jornalística, jornalística midiática, ela pressupõe justamente o envolvimento com a sociedade sobre temas gerais, sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar, opinar, enfim, diferentes objetivos. Para cada objetivo, um gênero textual diferente, como a entrevista não vai mudar, tá bom? A entrevista tem o seu fim, correto? E aí, lembrando, esses textos dessa esfera buscam narrar situações, acontecimentos, circulando-os em diferentes veículos de comunicação, podendo ser impressos, televisivos, radiofônicos ou via internet. E a entrevista ela pode circular nessas diferentes plataformas, correto? E tudo isso, ainda seguindo com a citação, vamos lá, são textos que fazem isso porque eles buscam um percurso na sociedade de forma que os acontecimentos que eles trazem, que eles noticiem, possam circular e alcançar uma massa da população, ou seja, quanto mais pessoas forem atingidas pelo conteúdo desses textos midiáticos, melhor, tá bom? Então, sabemos que é um texto que vai circular nessa esfera. Vamos então definir um pouco melhor o que é a entrevista. Então, a entrevista vai ser um diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa, correto, entre pelo menos duas pessoas, correto? A gente pressupõe diálogo, duas pessoas conversando. Mas é claro, que um entrevistador pode entrevistar mais de uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser um grupo de estudantes, por exemplo, correto? Então, são pelo menos duas pessoas. Pelo menos um entrevistado, pelo menos um entrevistador, tá? E o principal objetivo é justamente extrair declarações e informações sobre determinado assunto ou fato que envolva o entrevistado. Então, certamente aquele entrevistado fez algo de relevante, participou de algum evento, e isso faz com que ele seja essa pessoa que vai ser entrevistada. Essa pessoa que, queremos declarações dele, queremos ouvi-lo de alguma forma sobre esse evento, sobre essa ação que ele exerceu e que foi tão importante, tão relevante, Às vezes é um desportista, às vezes é alguém do meio musical, às vezes é alguém que exerce um cargo público relevante e importante para a sociedade e assim por diante, correto? E aí, vamos compreender algumas características que fazem com que uma entrevista seja de fato assim compreendida. Então, olha só, elas vão ser organizadas em turnos de fala. O que isso quer dizer? Quer dizer que em um momento o entrevistador é que fala, em outro momento é o entrevistado, correto? Então, eles vão se alternando nos seus momentos de falar, correto? Então, isso que quer dizer turnos de fala. E, em geral, ela é desenvolvida através da oralidade, correto? Então, é um momento de conversa. Isso não quer dizer que este momento de conversa não seja precedido de um planejamento.
O entrevistador, ele pensou ali como ele ia desenvolver aquela entrevista, correto? E aí, normalmente, ele anota. Então, é um gênero textual desenvolvido na oralidade? Sim, mas que envolve um planejamento que, em geral, é feito de maneira escrita. E o resultado da entrevista pode ser registrado em textos escritos, ou em arquivos de áudio, ou em vídeo. Então, se é uma situação em que o entrevistador não estava com uma câmera, com seu celular ali, smartphone, ele vai anotando, não é? Ou então, vai registrar com um gravador de voz. Então, tem essas maneiras de registrar o conteúdo da entrevista. E também a entrevista, depois de ocorrida, ela pode ganhar, sim, uma edição impressa, que a gente chama, né? Seja ela para o ambiente virtual ou físico, cada vez mais difícil de encontrar, mas sim, tem aquela formatação para ser lida, ok? Dito isso, vamos adiante, porque na atualidade, aí, né, nos portais de vídeos, nas redes sociais de vídeos, cada vez mais um tipo de entrevista tem se popularizado, né, que é a tendência dos podcasts. Existem podcasts de vários formatos, inclusive mais adiante vamos trazer uma aula sobre podcasts, mas existe esse podcast que é na forma da entrevista, em que o apresentador faz perguntas, o convidado vai respondendo e assim por diante. É uma tendência, está bastante em alta essa forma de fazer entrevistas nesses programas. E elas são caracterizadas por esse conteúdo que é um pouco mais informal, correto? Seguindo adiante, os podcasts são programas, então, de rádio, né? Então, são programas de áudio, estão disponíveis também em plataformas de áudio, correto? Que recentemente também se popularizaram na forma do vídeo. Então, são os videocasts, vamos dizer assim, né? Dedicados a desenvolver um tema específico. Eles são gravados e disponibilizados em plataformas que permitem que o conteúdo seja acessado de acordo com a necessidade do ouvinte. E as entrevistas realizadas em formato de podcast têm conquistado a preferência do público, conforme eu acabei de falar para vocês. Correto? Então vejam que a entrevista é algo que está presente no cotidiano, é um gênero textual bastante desenvolvido. E aí, pergunto a vocês, como é que eu vou escolher um entrevistado? Ora, o entrevistado ele vai ser alguém que realizou uma atividade de grande repercussão, ou então alguém responsável por atividades de impacto na vida social, um governante, um funcionário público, né? Alguém que tenha responsabilidade sobre algo que impacta a vida em sociedade, né? Ou então pessoas envolvidas em algum fato que foi noticiado, algum fato de repercussão aconteceu. E a quem estava ali envolvido naquele fato pode ser alguém a ser entrevistado, ok? Então, para esta aula, nós vamos mostrar para vocês um planejamento que vai ser executado durante esta aula aqui. Sim, vocês vão vendo uma entrevista, vocês verão uma entrevista oral acontecer. Então, para explicar para vocês como o nosso entrevistado, ou melhor, entrevistada, foi selecionado, nós vamos ler um trecho de uma notícia. Isso mesmo, de uma notícia que circulou na cidade de Manaus em um jornal local. E a partir dessa notícia, vocês vão compreender a seleção da entrevistada, tá bom? Então, olhem aí. Confira a programação do primeiro Festival Gospel de Artes de Manaus, né? Começou nesta quinta-feira 9, a primeira noite do Festival Gospel de Artes de Manaus, FEGAM. O evento vai até sábado 11, com shows musicais, exposições de artes plásticas, artesanato e espaço kids com recreação. A programação acontece na Casa de Praias Zezinho Correia, na Ponta Negra, zona oeste da capital amazonense. O Festival de Artes Integradas contará com a participação do pastor Braz Silva. Entre os destaques do evento está o concurso musical. A cada noite, 10 candidatos sobem ao palco para tentar classificação em 5 vagas por noite. Os 10 selecionados na quinta e sexta-feira sobem ao palco novamente no sábado para a grande final.
Os artistas vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugar recebem premiações. Nas noites de quinta e sexta-feira, o público vai conferir mostras de danças ministeriais com várias companhias. No sábado, será a vez do teatro fazendo a esquete Família. Em seguida, atrações musicais com música instrumental em formatos especiais. Concurso Gospel. A proposta do concurso é mostrar muitos talentos, entre eles cantores que já vêm desenvolvendo sua carreira no gospel e também novos talentos que estão dentro das igrejas. Todas as músicas são autorais e inéditas. Confira a programação completa, aí vem toda a programação, pode passar para a próxima. E aí nota que no dia, às 20 horas, né, nós temos ali a quarta a se apresentar na primeira noite, foi a Nanda. Então essa foi a nossa escolhida. Percebam que foi alguém que participou deste concurso, correto? Deste concurso que aconteceu aqui em Manaus, esse festival de artes. Ela foi uma das que apresentou a sua música autoral. E foi isso que nos fez escolhê-la para ser a nossa entrevistada, ok? Mas não cheguei até ela e simplesmente sentei com ela e disse, vamos conversar? Não, para realizar a entrevista oral, precisamos planejar. Lembram que eu falei no começo para vocês? Pois é. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês os elementos que devem aparecer em uma entrevista oral e depois qual foi o planejamento que eu fiz para entrevistá-la. Tá bom assim? Então, olha só. Primeira coisa, aqui, quem é o entrevistado selecionado? Vou aqui inserir o nome do meu entrevistado, correto? Seguindo adiante. Depois, o motivo da escolha do meu entrevistado. Por que o motivo, professora? Ora, porque isso vai me ajudar depois, se eu for escrever um texto sobre aquela entrevista, eu já tenho ali a explicação, o motivo da minha seleção, ok? Adiante, vamos lá. Depois, o objetivo da minha entrevista. E aí, é importante direcionar a conversa. Eu quero conversar com aquela pessoa porque o meu objetivo é conhecer o trabalho dela. Não, quero conversar com aquela pessoa porque o meu objetivo é entender a origem da minha comunidade. Então, quando eu defino o objetivo, as perguntas que eu vou fazer devem combinar com esse objetivo. Então, é bem importante ter em mente de maneira muito clara o que eu quero com aquela minha entrevista, ok? Indo adiante, olha aqui, o contexto. Então, tentem, de certa forma, prever ou planejar, pelo menos, o local em que esta entrevista irá acontecer. E, feito isso, também o tratamento que você deverá dispensar àquela pessoa, se é algo de mais formalidade ou, de repente, alguém mais informal, como é o caso dos podcasts, né? Então, nesse contexto, é interessante que você descreva ali, né, indique a situação em que a entrevista irá ocorrer, o lugar, o tratamento e assim por diante, tá? Outro elemento importante do nosso planejamento é o seguinte, a linguagem que iremos utilizar, né? Então, assim como o contexto, a linguagem, vou definir se é uma situação em que se deve ter um tratamento mais formal ou se é uma situação em que se pode ter uma conduta mais informal. E aí, nesse sentido, é importante lembrar também, não apenas a pessoa com quem eu vou conversar na minha entrevista, mas também o local onde esse texto, essa entrevista vai ser veiculada, as pessoas que vão ler, tudo isso deve ser levado e pensado em consideração na hora de definir se é mais formal ou mais informal. Tudo bem? Seguindo adiante, onde a entrevista será publicada. Então, já puxei um pouquinho sobre isso aqui. Pensar, eu vou publicar na minha rede social? Não, vai ser no mural da escola. Ou ainda, vai ser, de repente, no jornal da minha cidade. Ali na minha cidade tem uma estação de rádio, uma voz que, né, antigamente se chamava assim, a voz da minha comunidade. E aí, então, aquela entrevista vai ser veiculada na forma do áudio. E vai ser ali. Então, tudo isso também pode ser pensado, tá bom? E aí, definido no nosso planejamento, tudo bem? Claro, depois de tudo isso, ou ainda, né, eu vou já pensar em um título. Pensar ali em alguma forma criativa de dar um nome para aquele nosso trabalho de entrevista, tá? E, indo adiante,
é importante fazer um texto introdutório. Se o teu texto vai ser um texto só de áudio, é importante introduzir a pessoa que está ouvindo o teu áudio para ela saber do que se trata aquela conversa. E da mesma forma, se é um texto escrito, é importante ter algumas informações preliminares ali para que a pessoa possa compreender quem é o entrevistado, onde foi que essa entrevista aconteceu ou por que ela aconteceu, tá bom? E aí, então, por fim, um roteiro de perguntas. Como eu disse, você não vai simplesmente chegar, sentar com a pessoa e dizer vamos conversar e aí esperar que aconteça. Não. É importante que você defina previamente quais perguntas vai fazer. Lembra do objetivo? Então, casar o seu objetivo com as perguntas e também o tempo que aquela pessoa dispõe para te conceder a entrevista. Pense, então, em quais perguntas são as mais importantes que devem ser feitas. Então, percebam que o planejamento, que a princípio parecia que não precisava, é importante, sim, para que a entrevista seja, de fato, relevante e consiga extrair as informações que você quer daquela situação. E, por fim, uma seleção de imagem, né? Porque se for uma entrevista que vai ser publicada, ou impressa ou virtualmente, é importante, em geral, se quer pelo menos ali uma imagem do entrevistado, né? E aí, aquela imagem vai ilustrar, vai dizer quem é a pessoa, porque às vezes é alguém que fez algo relevante, mas que a imagem dele não é assim tão reconhecida. Então, se faz importante naquela situação que se tenha uma imagem daquela pessoa. Tudo bem assim? Então, indo adiante, agora eu vou mostrar o planejamento que eu fiz, né? Porque eu mostrei para vocês os itens e expliquei. Agora, o planejamento que foi feito para entrevistar a Nanda, que apareceu naquela reportagem, aliás, naquela notícia que eu mostrei para vocês ali sobre o FEGAM, sobre o Festival de Música Gospel, de Artes Gospel, na verdade. Então, o entrevistado selecionado foi Fernanda Gurgel. Este é o nome dela. Nanda é o seu nome artístico, vamos dizer assim, né? E o motivo da escolha foi justamente a recente participação no Festival de Música Gospel com uma música autoral, o FEGAM 2023. E aí, o objetivo da entrevista. Então, o que eu queria com essa entrevista? Conhecer sobre a experiência de participar de um festival de música gospel, né, voltado para o público gospel, e também conhecer aspectos relacionados à carreira musical da entrevistada, né? Então, eu tinha estes dois objetivos com esse encontro com ela, né? Então, tendo o objetivo fixado, fica mais fácil de pensar nas perguntas, tá bom? Indo adiante, o contexto. Então, essa entrevista foi realizada nos estúdios do CMEAN, porque ela, além de ser essa artista gospel que compõe, que canta, ela é professora de língua inglesa aqui do CMEAN, né? Então, organizamos para que essa entrevista para os nossos alunos do 9º ano fosse realizada aqui nos nossos estúdios. E por se tratar de alguém, né, com a entrevistadora, a entrevistadora, tinha uma proximidade, então era possível ali utilizar o pronome você, indicando uma proximidade, porque é colega de trabalho, né? Se é alguém em uma posição acima, alguém do governo, né, ali uma autoridade, você usa um tratamento mais formal. E se é alguém com quem se tem algum tipo de intimidade, ali um amigo muito próximo, aí você pode utilizar um tratamento mais informal, né? Você vai graduando. A linguagem utilizada, utilizou-se a linguagem formal, porque todo o ambiente, todo o contexto é educacional. É uma entrevista para uma aula, são duas professoras, a entrevistada e a entrevistadora. Então, utilizou-se o você como pronome de tratamento e o nosso contexto é o formal, ok? Seguindo adiante, onde a entrevista vai ser publicada, a versão escrita poderia ir para o portal do CMEAN e a versão publicada do vídeo nas aulas do 9º ano, tá bom? 2024 e 2025, essa entrevista tem repercutido ao longo aqui das séries do 9º ano, certo? E aí, o título que eu pensei para essa entrevista, já que é uma questão aí de ela cantar e de ser gospel, ela canta, encanta e evangeliza.
E, seguindo adiante, texto introdutório, escrevi ali, né? Fernanda Gurgel, é professora de língua inglesa, perdão, né? Já estou aqui inserindo a portuguesa, mas é inglesa, da SEDUC e do CEMEAN, desenvolvendo ensino mediado por tecnologia. Recentemente participou do Festival Gospel de Artes de Manaus, o FEGAM, no qual concorreu com música de autoria própria. Nesta conversa, ela compartilha passagens de sua experiência como artista gospel, assim como os projetos musicais que desenvolve. Então veja, que quem nunca ouviu falar sobre ela, entende quem ela é e o que ela fez para ser alguém entrevistada, né? E pode se interessar e querer continuar a leitura ou querer continuar ouvindo, se for o caso, né? Se for ali uma entrevista só de áudio, assim por diante. Certo? Seguindo adiante, então, vamos ao roteiro das perguntas. Que perguntas eu formulei para ela, né? Como a arte musical começou a fazer parte da sua vida? Em que momento você começou a escrever as próprias canções? Você tem um processo bem definido ou é algo mais orgânico? E aí, quanto à motivação para participar do festival de música? Como ela aconteceu? E aí, seguindo, como foi a experiência de participar do festival? E, por fim, além da dedicação à música gospel, você também tem um projeto chamado Sua Canção. Qual é o objetivo dele e como ele se desenvolve? Então, vocês vão ver essas perguntas aparecendo. Às vezes, elas vão estar ali divididas e tal, mas esse roteiro aqui será seguido, correto? E, por fim, seleção de imagens, né? Porque eu pensei, além do vídeo que vai passar para os meus alunos do 9º ano, também vou pensar se essa entrevista for publicada. É bom ter uma imagem dela, não é? Então eu pensei que seria uma foto da entrevistada com o seu violão em mãos, porque é o principal instrumento musical dela, certo? Então, depois de eu mostrar para vocês todo este planejamento, vamos acompanhar como foi essa entrevista oral, né? Porque foi na forma da oralidade, mas vocês viram que teve todo um planejamento escrito que antecedeu esse processo. Então, acompanhem. Ela canta, encanta e evangeliza. A Fernanda Gurgel é professora de língua inglesa da SEDUC Amazonas e desenvolve suas atividades no CEMEAN com a mediação tecnológica. Recentemente participou de um festival de artes gospel e vai contar para nós um pouco sobre a sua vivência com as artes e os seus projetos pessoais. Nanda, conta para nós como a arte começou a fazer parte da sua vida. Então, nós somos uma família muito musical. Sempre tem um tio tocando, cantando. A minha família é de muitos compositores também. Então, isso veio que meio de berço, essa conexão com a música. E a igreja, dentre seus muitos papéis que exerce, é uma potencializadora assim, de artes. Então, foi na igreja que eu comecei a me desenvolver mais ainda na arte da música. E em que momento você começou a escrever as suas próprias canções? Você tem algum processo bem definido ou é natural, orgânico? Então, a primeira música que eu compus, eu tinha 17 anos. Uma música cristã para ser tocada na igreja. E desde então, eu componho todas as vezes que eu passo por alguma experiência que me toca muito. Sou muito reflexiva. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso também, eu tentei aí fomentar a minha criatividade para que eu não ficasse apenas dependente de experiências, mas que através de ferramentas que impulsionam a minha criatividade, como ter momentos sozinhas, como ler sobre diversos assuntos, né? A partir disso eu pudesse compor de outra maneira também. E quanto à motivação para participar desse festival de música gospel? Ou melhor, de artes gospel? Como foi que aconteceu essa motivação? Então, a minha maior motivação foi por se tratar de música autoral. Eu nunca havia participado de um concurso de música, apesar de ser muito envolvida com a música desde sempre, mas me chamou a atenção o fato de ser um concurso de músicas autorais. Então, isso me despertou para participar, para fazer minha inscrição. Compus uma música específica para o evento, inclusive. E como foi a experiência de participar desse festival? Foi incrível.
Não só pela participação em si, mas pelas conexões que nós fizemos, né? Nós conhecemos ali vários artistas, não só da música, né? Mas pintores, dançarinos, atores e atrizes. Então, essas conexões que nós fizemos foi, assim, um marco. E certamente significou que a sua arte vai passar a fazer conexões com as outras artes destes outros artistas, correto? Sim, com certeza. Foi, assim, uma experiência única e de conhecer essa diversidade, né, de arte e de artista também. E para nós finalizarmos a nossa conversa, além da dedicação à música gospel, você também tem um projeto seu, que é chamado Sua Canção. Qual é o objetivo deste projeto e como é que ele se desenvolve? Então, o objetivo do Sua Canção é proporcionar experiências únicas e personalizadas por meio da música, né, na vida dos nossos clientes. Eu trabalho com canções por encomendas, então para todo tipo de evento eu já fiz uma música, né, por encomenda. O cliente me conta a sua história e eu devolvo em forma de canção. Já fiz música para chá revelação, para entrada de noiva. Então é esse o objetivo, cantar histórias que chegam até mim. E aí voltamos naquilo que você falou, né? Em que você precisa alimentar a sua criatividade. É por conta desse projeto? Preciso de verdade alimentar, pois eu vou precisar cantar sobre histórias muito emocionantes, né? Então, se o meu pote do artista estiver seco, né? Se eu estiver emocionalmente seca, sem conexão com a vida, vai ser difícil me envolver emocionalmente com a história das outras pessoas e transformar isso em canção. Certo, Nanda. Agradeço a sua participação. Agradeço por estar aqui compartilhando também a sua arte. Eu que agradeço. Então, vocês puderam ver que, além daquelas questões do planejamento, outras foram surgindo, né? Algumas inferências que se tornaram questões e isso é comum. O planejamento é, portanto, o ponto de partida e a espinha dorsal da sua entrevista. E as questões ali que você planejou vão acontecer, mas também outras podem ir surgindo. Isso é uma característica de uma entrevista oral, né? É estar aberto também a esse surgimento de algumas outras questões, certo? Então, para nós finalizarmos esta aula, agora que vocês viram como aconteceu a entrevista que foi planejada, podemos então pensar também em como esse texto oral, né, já que a entrevista se deu de maneira ali da conversa, como ele pode passar para uma versão escrita. Então, olhem só, a versão escrita vai se estruturar de uma seguinte forma, né? Tem que ter o título, aquele mesmo título que eu enunciei ali na minha fala, que eu já tinha planejado anteriormente, né? Vai aparecer na versão escrita. E aí vai ter a apresentação, a contextualização tanto do entrevistado quanto do tema. E aí entra aquele texto introdutório que eu li durante o vídeo, que eu planejei anteriormente, e aqui vai fazer parte do texto escrito, né? E, por fim, vai aparecer a sequência de perguntas e respostas, né? Estruturados ali como se fosse no jornal, né? Com toda aquela formatação que é característica e típica desse gênero textual, né? Então, do oral para o escrito, vamos ver como é que isso ficaria formatado. Olhem aí, né? A nossa entrevista oral ganhou uma versão, né? Justamente ali para o que seria o impresso, correto? Então, aquelas imagens, na verdade, que eu previ, né, da entrevistada com o seu instrumento musical, apareceu até uma imagem minha fazendo essa entrevista, não é? E aí tem o título, ela canta, encanta e evangeliza. E aí, conforme eu disse a vocês, tem o texto introdutório e depois começa a sequência. Quando sou eu perguntando, a primeira vez que aparece escrito meu nome inteiro, Joyce Martins. E a primeira vez que ela responde, aparece ali, né, Fernanda Gurgel. Em algumas edições, após essa primeira rodada de pergunta e resposta, quando vai para a próxima rodada, a próxima alternância de fala, aí só vem a inicial. Então, no meu caso seria Joyce Martins viraria JM, né? Fernanda Gurgel viraria FG, correto? E aí, para finalizarmos, então,
Se fosse, né, o caso, é o que eu acabei de falar para vocês aqui, FGJM. Justamente aí vai se configurando. E na forma para o impresso, vamos dizer assim, né? E se fosse mesmo para o ambiente virtual, que não fosse ganhar uma versão impressa de fato, mas para a leitura, essa alternância de fala entre entrevistador e entrevistado vai acontecer também aqui nessa forma do escrito. Então percebam que um planejamento que foi escrito precedeu a ocorrência da entrevista oral e a entrevista oral pode originar depois um texto escrito, cada um com as suas características, ok? Então, assim, vamos finalizando esta aula sobre as entrevistas orais.